melhor remédio para a voz, para a rouquidão. Será que ele existe? Nesse vídeo, eu quero falar para você um pouquinho de como é indicada uma medicação para um problema de voz e se realmente existe um remédio milagroso. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica otorrinolaringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos aqui muito interessantes falando de otorrinolaringologia e voz. Então vem comigo, descobrindo tudo sobre o melhor remédio para a voz. Vem comigo! Pessoal, seria maravilhoso, né, se a gente conseguisse uma medicação única que ajudasse com a voz. Existem várias medicações hoje no mercado que auxiliam com problemas vocais. Existe o ácido hialurônico, que é o preenchimento aí que usamos na face, existe o botox, existem os medicamentos chamados corticoides, existem medicamentos diversos para todas as doenças, medicamentos que podem ajudar com certas doenças que dão distúrbios com a voz. Mas será que esse remédio é realmente indicado para você? Existe uma coisa com os remédios. Os remédios, eles são bons para algumas situações, mas também eles têm contraindicações. E se usados abusivamente, eles podem gerar problemas irreversíveis com a sua voz. Então é importante você saber que quando uma medicação é prescrita, ela precisa de uma indicação precisa. Existe, por exemplo, as paralisias das pregas vocais, as paresias das pregas vocais. Então é utilizado aí o ácido hialurônico para fazer preenchimento, ajudar na coaptação, quando esse é o problema com a voz. Existe também outra doença chamada distonia espasmódica. Na distonia espasmódica, o botox é indicado aí para ajudar a diminuir a tensão. Quando o paciente tem refluxo, existe também as medicações, existe o tratamento para refluxo que ajuda com a voz. Quando a pessoa tem muitas vezes alergias interferem com a voz, então ela vai ao alergista, ela é medicada, feito vacina, e isso ajuda com sua voz. Quando a pessoa, por exemplo, tem tuberculose laríngea, paracococcidiodomicose, uma outra doença que também altera a voz, ela trata a doença e ela fica boa da voz. Claro que algumas alterações não podem ser revertidas. Por quê? Porque aquela doença já fez muita lesão, então essa lesão não cura. Mas tem algumas doenças que apenas a medicação é capaz de curar aquele paciente. Existem pacientes hoje em dia que se utilizam de medicações por conta própria, e isso é muito ruim, principalmente os corticoides, os remédios para refluxo, sem saber se tem refluxo, e algumas situações que os pacientes vão lá no Google e procuram uma medicação e usam. Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque existem os efeitos. Os corticoides são medicações anti-inflamatórias, elas têm indicação precisa, quer seja a via de administração, qual seja o problema que o médico de voz está querendo ajudar. Então, existe um tratamento em conjunto, um tratamento que auxilia repouso, mudança de ajustes vocais, auxílio da fonoaudióloga, auxílio do professor de canto. Então, é multifatorial, não é só um remédio. Existe também o paciente que precisa mudar o comportamento vocal. Então, usar o corticoide quando você acha que precisa dele, pode ser muito perigoso. Principalmente se você tem uma hemorragia da prega vocal ou se você vai fazer um esforço muito abrupto e pode aí gerar essa lesão, pode lesionar a sua prega vocal. Então, a melhor coisa é que o seu médico esteja vendo a sua laringe, que ele tenha feito o exame e veja regularmente. Para quê? Para evitar esse tipo de coisa quando é prescrita a medicação. Existem também as medicações naturais. Então, tem muitos pacientes que eles fazem o quê? Eu vou tomar essa fórmula que passaram para mim, que é muito boa para a minha saúde, tem várias vitaminas, tem várias substâncias naturais, isso faz bem para a minha voz. E eles acabam se enganando. Por quê? Porque essas substâncias, naturais, elas têm nomes diferenciados. Então, os médicos não têm conhecimento do que essas substâncias fazem. Então, não é algo muito estranho a gente pedir para o paciente parar essas medicações e a voz melhorar. O que você acha que é bom acaba sendo ruim. Por quê? Não foi prescrito por um médico de voz, não foi prescrito por uma pessoa que entenda, realmente um médico que entenda do assunto. Então, toda fórmula, toda medicação por conta própria, ela pode sim estar interferindo com a sua voz. Então, tem que ter muito cuidado. Outras medicações que interferem na voz e pode ser irreversível são os hormônios. Os hormônios, eles podem ser bons e podem ser ruins.
Quando um hormônio é bom? Doutora Sabrina, quando um hormônio vai ser bom? Vai ser bom, por exemplo, se você tiver distúrbios da tireoide, um hipotireoidismo. Então, você vai usar o hormônio da tireoide para repor o que você não tem e a voz vai melhorar, porque está tratando uma doença. Agora, se você usa o hormônio, uma mulher que usa o hormônio masculino, uma substância anabolizante, ela pode ter a sua voz irreversivelmente, né, com problemas, com um tom mais grave, um tom mais nasal, que ela não vai gostar e vai ficar assim para sempre. Então, a gente sempre alerta você, quando você for usar esse tipo de medicação, que você leia a bula, que você converse com o seu médico sobre os efeitos sobre a voz. Às vezes pode ser o seu ginecologista que passou a tratar uma outra coisa, mas se você é profissional da voz, que tal conversar com o seu médico? Será que a minha alteração da voz vai ser para sempre? Procura lá na bula, a bula vai dizer isso para você. Então, fica de olho quando você for tomar um remédio, achando que isso vai te ajudar e pode piorar a sua situação. As medicações, elas são maravilhosas quando elas são prescritas na hora certa e da maneira certa. E uma medicação realmente salvadora é aquela medicação que trata da sua doença que interfere na voz. Isso sim é uma medicação salvadora. Por quê? Porque ela ajuda com a doença. Ela é prescrita pelo médico de voz na hora certa, no momento certo e junto aí com uma equipe multiprofissional para conseguir o quê? Ajudar com a sua voz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir aqui, se inscrever no canal, para que sempre tenham vídeos bem bacanas por aqui. Deixa nos comentários qual é o vídeo que você quer, qual é o tema que você quer escutar sobre voz. Coloca aqui, vai passar para você agora os contatos das minhas consultas presenciais no Rio de Janeiro, Otovoice Medical Center, Barra da Tijuca. Vai passar aqui, nesse lado, e as consultas online. Como são as consultas online? Muitas pessoas, elas ficam com medo de consultas online. Mas as minhas consultas online, elas não são únicas. Isso eu quero alertar todas as pessoas. As minhas consultas online, elas acontecem em 2 momentos. O paciente, quando ele fecha comigo uma consulta, ele tem 2 encontros, não é um encontro só. Então, no primeiro encontro, se ele não tem exame da prega vocal, nós conversamos, eu escuto a voz, vejo todo o histórico do paciente e no segundo encontro, antes disso, eu solicito os exames que eu quero, o paciente faz os exames e nós voltamos a ver e conversar. Aí eu vejo todos os exames e consigo aí traçar uma conduta para esse paciente. As consultas online têm sido muito importantes para os pacientes que moram em todo o Brasil onde não tem especialistas. Muitas vezes esses pacientes moram em Rondônia, esses pacientes moram em lugares que não têm laringologistas. E essas consultas podem ajudar muito, já que um profissional que tenha experiência e seja habilitado para cuidar de voz profissional pode te ajudar muito. Outra coisa também que eu sempre falo com vocês é que vai passar meu espaço aqui, Otovoice Medical Center. No final, eu sempre passo. E mais uma vez eu quero agradecer a todos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e fiquem com Deus. A Otovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz.